Bem, imaginemos três cenários. No primeiro cenário, você que é psicólogo, você que é psicóloga, você espera seu paciente, né? E aí seu paciente chega, se acomoda, você também. E aí você pergunta para o seu paciente: como você está? Essa é a primeira pergunta que você faz. Também você pode perguntar, depois de como você está, como foram esses últimos dias desde que nos encontramos, desde a última sessão. Mas vamos ficar com a primeira pergunta. Como você está? Esse é o primeiro cenário. Você enquanto psicólogo, psicóloga. Você enquanto professor. Chega na sala de aula e pergunta para os estudantes, para os alunos, como vocês estão? E o terceiro cenário é esse nosso cenário aqui, onde eu pergunto para você, como você está? Vamos pensar nessa pergunta, como você está? Quando nós perguntamos como alguém está, a pergunta, ontologicamente, ela se dirige para uma perspectiva do como o outro se encontra. Se encontra com ele mesmo numa determinada atmosfera, numa determinada sinergia, numa determinada disposição, num tipo de humor. A pergunta como você está busca compreender o estado de humor do perguntado. A atmosfera, a sinergia, o estado de ânimo com que ele se encontra com ele mesmo, não com você que pergunta. Tudo bem? Então imaginemos no primeiro cenário, você terapeuta encontra seu paciente, ou melhor, seu paciente chega no seu consultório, no set terapêutico, e você pergunta como você está? Você está perguntando como ele se encontra. A pergunta remete a um estado de humor, a uma atmosfera, a um tipo de sinergia. Como eu me encontro comigo mesmo nesse momento onde nós estamos começando mais uma quinta com Heidegger? Três cenários apresentados para você, e nos três cenários nós perguntamos sobre um tipo de disposição de afeto que faz com que o outro, o perguntado, se encontre com ele mesmo num determinado tom de afeto. Só que tem um detalhe aqui, só para a gente fazer uma reflexão nesses três cenários. O primeiro, você enquanto psicólogo, pergunta como está o seu paciente. Segundo, o professor que pergunta para a sala de aula, para todos presentes na sala, como os alunos se encontram. Estão, como todos estão. E o terceiro cenário, eu estou perguntando para você como você está nesse momento. Que tipo de sinergia, de atmosfera te toma nesse momento? No cenário do meio, o professor que pergunta para o todo, ele está levando em conta o grupo de alunos. Como vocês estão? Ele não está levando em conta cada Dasein em sua singularidade. Igual a um palestrante, um político, um orador que pergunta como nós estamos. Ele está levando em conta um coletivo e não cada ente em sua singularidade. Só que quando um palestrante, um orador, está diante do público e pergunta como vocês estão, ele está querendo anexar cada indivíduo, cada Dasein, cada ente à sinergia do auditório. Então ele quer fazer com que todos se conectem com a mesma sintonia. Nós vamos falar sobre isso, sobre essa disposição, despertar os afetos, as paixões, e de modo que vamos compreender como isso foi tratado desde a filosofia, muito antes de qualquer ciência da psique, de qualquer ciência dos estados de ânimo, de afetos, de sentimentos, de coloração da vida. Muito antes da psicologia tratar de afetos, a filosofia já tratava. Tudo bem? Então a pergunta como você está é: como você se encontra consigo mesmo hoje? Eu faço essa pergunta para você. Como você se encontra consigo mesmo? Que tipo de atmosfera te toma? Será que é uma atmosfera de curiosidade, medo, tensão, angústia, peso, desmotivação? Como você se encontra agora?
Como você está é como você se encontra consigo mesmo. E o encontrar-se consigo mesmo é uma espécie de, preste atenção aqui, de cerramento, de compreensão em um determinado tom de afeto, em uma disposição de humor, algo não, mas o modo como, num primeiro momento, e sempre pelo fato de ser no mundo, o ser aí se encontra. Ele está sempre disposto num determinado estado de ânimo. Sempre. Sempre. E vamos falar sobre isso na aula de hoje. Uma excelente tarde para você. Sejam todos bem-vindos, todos bem-vindas. Espero que a atmosfera esteja boa. Estamos no 5º capítulo da primeira sessão da primeira parte, o serem como tal. Estamos tratando deste ente e o serem como tal, o Dasein como tal. E nesse aspecto, pensando a constituição existencial da sua abertura essencial, a constituição existencial do pré, a abertura essencial deste ente enquanto tal. Como eu falei na aula anterior, saímos de uma interpretação hermenêutica do trato cotidiano, o gangue, o Dasein, com os manuais, com os utensílios, com o Zeug. Passamos para o Sercon, o Kodasein, este ente que compartilha mundo, que libera o mundo para o Kodasein, e agora estamos tratando do Seren enquanto tal. Não mais na sua relação com o outro Dasein, com o Kodasein, nem com a sua relação com o instrumento, com o utensílio. No que pese, nessa aula de hoje, nós vamos, de certo modo, tentar aclarar a compreensão que Heidegger tem da liberação do ente intramundano e a partir da circunvisão como um utensílio pode ativar ou despertar aquilo que já é predisposto no Dasein enquanto disposição. Bacana? Então vamos lá. Heidegger vai assinar o seguinte: hoje, na aula de hoje, antes de começarmos, nós vamos tratar muito mais as várias citações que teremos aqui. Serão as citações da tradução de Ser e Tempo do Fausto Castilho, a tradução bilíngue, tá? Lá no finalzinho é que nós teremos ali 3, 4 citações com a Márcia Sá Cavalcante. Por que isso, Cadu? Porque eu gosto de fazer com que você tenha perspectivas. Não fique fechado apenas a um tipo de tradução. Por isso que eu gosto de tratar com as duas traduções, tanto a versão da Márcia Sá Cavalcante, a tradução da Márcia Sá Cavalcante, quanto a do Fausto Castilho, a bilíngue. Do Fausto Castilho é um pouco mais complexa, a da Márcia é um pouco mais palatável, mas nesse sentido eu gosto de trabalhar com as duas traduções e gosto também de convidar você para quebrar a cabeça trabalhando as duas traduções. Hoje nós vamos tratar que 80% das citações que eu trouxe está na tradução bilíngue do Fausto Castilho. Bacana? Boa tarde, Maria de Lourdes. Boa tarde, Líbia. Boa tarde, Andressa. Boa tarde, Bralex. Boa tarde, Augusto. Boa tarde a todos. Compartilhem, curtam e vamos que vamos. Pensar juntos. Heidegger sendo o seguinte: o que indicamos, ontologicamente, com o termo disposição, é onticamente o mais conhecido e o mais cotidiano, a saber, o humor. O humor, Heidegger vai compreender em termos ontológicos como uma disposição, uma espécie de pré-disposição do ser aí em relação à sua existência e, claro, à sua cotidianidade mediana, ao trato, indicar a disposição é indicar previamente essa condição de ser no mundo previamente disposto a sentir esse ou aquele tom de afeto. Tudo bem? Onticamente nós conhecemos isso como humor. Eu estou mal-humorado, estou bem-humorado, estou feliz, estou exultante, estou alegre, estou entediado. Então, onticamente nós compreendemos como humor. Ou seja, estar afinado num determinado tom de humor. Heidegger vai trazer essa noção de Stimmung, estado de ânimo, é a tradução do Fausto Castilho, e humor da Márcia Sá Cavalcante. A Márcia Sá Cavalcante traduz Stimmung por humor. E o Fausto Castilho traduz por estado de ânimo.
Então é uma espécie de afinação onde, num primeiro momento, para que você compreenda aqui, eu estou disposto desde sempre como se eu estivesse uma abertura priorística para esse ou aquele tom de humor. A gente não sabe em que tipo de humor eu estou aberto, mas na nossa cotidianidade, no nosso caráter de ocupação, ao nos ocuparmos, no trato cotidiano, um determinado ente intramundano, um determinado ente no interior do mundo, me afeta de tal modo que entra em sintonia. Por exemplo, eu tenho medo de cachorro. Então, no interior do mundo, o ente intramundano, o ser vivente, né, o animal, o cachorro, eu já tenho a predisposição. Não é o cachorro que me assusta, mas eu já estou predisposto a uma determinada, a um determinado humor, um determinado sentir-me ou encontrar-me com medo. Então, entra em sintonia, entra em fina sintonia o ente cão, cachorro, e a minha predisposição para sentir o medo, o temor. Então, cada vez que o ente amedrontador se aproxima, mais eu me abro para o sentir, para o me encontrar amedrontado. Então entra em fina sintonia o ente ameaçador, o ente amedrontador, no meu caso o cão, e a minha disposição previamente, já desde sempre, predisposto a sentir temor. Então não é o cão que me assusta, mas é a minha predisposição que entra em fina sintonia com o ente ameaçador. E a depender da distância do ente ameaçador, eu me sinto cada vez mais atemorizado por aquilo que previamente eu já estou disposto a sentir humor, alegria, tédio. Tudo bem até aí? E nós vamos compreender que tudo isso é possível, não só é possível, mas é constituição fundamental que parte desse caráter de ser em mundo, tá? De ser no mundo. Então vamos pensar o seguinte. A Márcia Sá Cavalcante traduz Befindlichkeit por disposição. O Fausto Castilho por encontrar-se. Então eu gostaria que você memorizasse, quem está com o PDF, o pessoal da comunidade Heidegger Fácil, está com o PDF aí, coloca a disposição, é a tradução de Befindlichkeit da Márcia Sá Cavalcante, e encontrar-se é a disposição ou a Befindlichkeit do Fausto Castilho. O tempo todo vamos trabalhar em encontrar-se, porque estaremos, vamos trazer as citações do Fausto Castilho. E temos humor, na tradução de Stimmung, da Márcia Sá Cavalcante, humor e estado de ânimo do Fausto Castilho. Tranquilo? O humor abre o Dasein em seu ser, sendo a sua abertura essencial o seu aí, o seu a ser. Existe aqui nessa frase um caráter que está implícito, não tão claro, esclarecido, mas está implícito, que é o caráter de entrega, de abandono do Dasein. Em seu ser, o Dasein está entregue a si. Está entregue. Existe uma responsabilidade, existe um imperativo categórico, utilizando um termo kantiano, de ser. O Dasein, existindo, tem de ser. Não lhe é facultado não ser. Uma vez que no sentido de ser, ele tem de ser. Isso nos assegura o caráter de entrega, de abandono, o caráter de jogado. E tem um outro termo que nós vamos utilizar, que você vai conhecer daqui a pouco, que é o termo que o Fausto Castilho trata. Mas para que você compreenda que existe esse caráter. Então, nesse sentido, o humor já me abre para o meu estar lançado neste ou naquele tom de afeto. Ao meu encontrar-me comigo mesmo. Quando eu estou atemorizado, quando eu estou entediado, eu não estou entediado apenas e tão somente porque eu não tenho nada para fazer, mas porque desde sempre eu já me encontro disposto para a possibilidade de me entediar.
Heidegger vai apontar aqui para esse caráter primário de compreensão de sentido, né? De pensarmos essa disposição, esse encontrar-se, né? Como um sentido. Como eu me sinto, como eu me encontro comigo mesmo, que tipo de atmosfera nos toma ou me toma nesse momento? Será que eu estou nervoso para ministrar essa aula? Estou sentindo medo? Você, como é que está? Curioso, ansioso, como você está? Está indisposto? O humor é um fenômeno existencial fundamental que antecipa o Dasein em sua abertura essencial. Veja lá. Lembra que nós falamos aqui sobre o caráter de abandono e de entrega e do imperativo categórico, utilizando um termo kantiano, imperativo categórico, uma vez que no sentido de ser, existe, eu tenho de ser. Não me é facultado a possibilidade de não ser. Tá? Então, o a ser, estou aí para ser. Ponto. E aí, a gente pode pensar a ser o quê? As minhas possibilidades. Por quê? O Dasein se conecta desde sempre, não se conecta com um ponto a outro, mas desde sempre ele se conecta numa relação com o seu ser, com o seu Dasein, a partir desta abertura essencial que lhe possibilita compreender seu ser e lhe abre para as possibilidades de ser, na sua entrega a si mesmo. Por isso que o humor é esse fenômeno existencial fundamental que me antecipa em minha abertura essencial para as minhas possibilidades. Fez sentido até aqui para você? Então, o humor não é algo teórico que foi descoberto porque encontramos alguém triste, então vamos estudar teoricamente, pegar um monte de pessoas que ficaram tristes e ouvir as suas narrativas e tentar encontrar um padrão, uma estrutura que se repete em todas as pessoas e assim nós compreendermos o que seja a tristeza. O que precisamos? Precisamos ver o fenômeno do humor que precede a qualquer conceito psicológico. Precisamos permitir a sua amostração, a sua demonstração, a sua liberação, e aqui pensando em termos fenomenológicos, como um existencial fundamental e compreendê-lo nos limites da sua estrutura. Quais são os limites que estruturam as disposições de afetos, os estados de ânimo? Num primeiro momento, nós devemos abandonar a noção, todas as noções da ciência da psique, os conceitos da psicologia, da psicanálise, aqui pensando a ontologia fundamental em termos heideggerianos, compreender a partir de uma proveniência ontológica Dasein como disposição, tá? Então precisamos abandonar todas essas teorias, esse conjunto teorético que vai me apontar e vai inferir o que é tristeza, o que é alegria, o que é um estado de ânimo, o que colore a nossa existência, o que obscurece a nossa existência. Em prol de um permitir, de uma mostração primária que se dá desde sempre numa disposição, que o Dasein já se encontra na sua abertura essencial, no seu caráter de lançado, de entrega. E aí sim podemos permitir também uma liberação demonstrativa desses fenômenos, né? A liberação fenomênica desses estados de ânimo que, de certo modo, toma o Dasein, nesse ou naquele tom de afeto. Pensemos então na serenidade imperturbável. Aquela serenidade que ninguém consegue, você está tão sereno que o maior problema que chega aos seus ouvidos não te afeta. Você está sereno, completamente sereno, nada lhe tira essa serenidade. Você é uma rocha, aspas, 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 inabalável. O seu estado de humor é tão sereno que você se comporta como uma rocha inabalável. Você não tem apego a nada da existência. E seria tão bom se pudéssemos de fato ter essa serenidade, ou que também que seria um perigo, não é? Assim como o mau humor contido na ocupação cotidiana.
Heidegger vai apontar para essa serenidade imperturbável. Imaginemos um ancião, por assim dizer, um cidadão na altura dos seus 85 anos, onde ele não se preocupa mais, não se preocupa no sentido de ser afetado por uma disposição, por qualquer informação que o afete a partir do exterior, que lhe afete o interior, como se isso fosse possível. Mas imagine também o mau humor que está ali contido, velado na nossa ocupação cotidiana. Cotidianamente nós nos ocupamos e existe uma disposição de mau humor que só nos abre para compreender quando de fato nós saímos da ocupação. O tédio, por assim dizer, quando nós estamos na nossa ocupação cotidiana, no nosso modo da Besorgen, né, nos comportando no modo da praxis, e nós não nos atentamos para essa disposição que está lá velada, um mau humor velado, um tédio que está velado. Por quê? Ele está velado não é porque ele está velado simplesmente, mas porque nós estamos dispostos. Só que o nosso caráter de ocupação, nessa ocupação frenética cotidiana, as nossas disposições estão lá, mas o humor muitas vezes está velado. E muitas vezes nós nos ocupamos justamente para tentar aplacar esse mau humor ou esse tédio. O deslizar da primeira para o segundo stimulus, e inversamente o ficar mal-humorado não são ontologicamente um nada. Por menor que seja a atenção dada a esses fenômenos tidos como os mais indiferentes e fugazes. Ora, quando Heidegger vai apontar que os fenômenos, o mau humor, a serenidade imperturbável, é tido onticamente, cotidianamente, como humores normais da vida cotidiana, o olhar para essas estímulos, para esses estados de humor, desse modo, não considerando o sentido que se espraia dessas disposições de afetos, faz com que nós enxerguemos como passageiro, como disposições que vêm e vão. E que não é fundamental olhar para essas disposições que acontecem com todo mundo. E aí nós temos aí esse caráter de olhar, todo mundo tem mau humor, todo mundo fica feliz, todo mundo fica triste, e nós meio que parametrizamos, criamos um conjunto e uma pré-compreensão de que um mau humor de leve, isso aí passa. Ah, tá entediado? Faz alguma coisa. Heidegger diz, isso não é um nada. Aqui, nessas disposições, muitas delas veladas, nós temos ali acenos que nos colocam diante de predisposições, de disposições ontologicamente constitutivas do ser aí, do Dasein. O Dasein não fica nesse ou naquele estado de ânimo. A deteriorização, bem como a inversão dessas estímulos, desses estados de humor, dessas disposições, não nos acena para esse ou aquele afeto ganho, perdido ou trocado, mas nos diz que o Dasein ontologicamente já se encontra sempre e a cada vez no estímulo. Ou seja, se eu estou triste e agora estou feliz, ora, eu estava triste por alguma situação. Mas não é a situação propriamente em si que me permite, que me deixa, que me autoriza a tristeza. Mas desde sempre, e eu vou repetir isso sempre aqui, é a minha disposição para entristecer-me, né, para esse estado de ânimo, que faz com que eu me permita, e isso é ontológico, com que algo me entristeça. É fundamental compreender isso aqui. Muitas vezes olhamos para a coisa em si e dizemos, isso aqui é o que está causando a tristeza em você. E colocamos a responsabilidade da tristeza do Dasein numa coisa. Aqui nós não estamos negando, Heidegger também não nega que haja a possibilidade de um ente intramundano, de um ente no interior do mundo, me abrir para uma determinada disposição, para um determinado tom de afeto e me afinar.
Isso é possível. Mas o que Heidegger está nos acenando é que, previamente, no sentido prévio, pelo fato de ser no mundo, ontologicamente, eu já estou aberto para sentir tristeza, esse ou aquele tom de afeto. Com a exceção, com exceção da angústia, sim, é possível determinar um ente no interior do mundo, um ente intramundano, que me cause medo, que me cause temor, né? Que cause medo, temor, tristeza, alegria, enfim. A angústia não, a angústia, aquilo que causa angústia não é determinado, não está no interior do mundo, mas é o próprio fato de ser no mundo. Isso aqui nós não vamos tratar, porque nós temos um parágrafo e textos no Tratado Ser e Tempo, onde vamos tratar da disposição do medo, da disposição do medo e também da angústia. Heidegger escolhe essas duas disposições para tratar de forma pormenorizada. Tudo bem? Mas aqui nós estamos pensando o estado de humor como esse caráter ontológico originário do próprio ser aí. Bacana? Então vamos lá. Mais uma vez, quando temos um tipo de estímulo, um estado de humor, tristeza, que depois se transmuta numa alegria, não diz que nós trocamos de uma alegria para outra. Logo, eu estava alegre, agora não estou mais alegre, estou triste. Ou eu estou triste, mas algo me trouxe alegria, logo eu não estou mais triste. Não é um estado que pode ser trocado. Mas previamente nós devemos deixar e fazer ver com que o Dasein ontologicamente já sempre se encontra numa determinada Stimmung, num determinado estado de humor. A indeterminação de um Stimmung, de um estado de humor. Por exemplo, contínua e frequente, com sal ou sem sal, regular, um humor sem sal, insípido, não é? Regular, como se eu e você navegássemos à deriva. Pensemos num estado insípido, numa disposição insípida, como se estivéssemos à deriva, entregues, como se estivesse num mar aberto, calmo, sereno o mar, mas nós estivéssemos à deriva, sem saber, sem ação, sem motivação. Então, esse estado de humor que você não consegue dizer como se sente, mas está entregue ao mar, à deriva, entregue. Uma sensação que você não consegue descrever. Mesmo esse entregue que você não consegue dizer como está se sentindo, você e eu, nós não podemos encarar essa estímulo como um nada. Mas também não podemos determiná-la como alguma coisa. Olha que interessante isso aqui. Eu não posso dizer que essa disposição é X. Essa disposição que é contínua, frequente, insípida, regular, como se eu estivesse à deriva, num mar calmo, mas à deriva, entregue, sem nenhuma ação. Não é um nada. A inação não é um nada. Nesse estado de humor, o Dasein se encontra farto de si. Ele não consegue dizer o que é, mas ele sente como se estivesse farto de si. Uma espécie de enfado. Não é? Quem nunca se encontrou nesse estado de humor? Farto de si. Não é nem farto mais da vida, porque é insignificante. Estamos, de fato, nessa sensação de mar aberto, calmo e à deriva, mas que você não quer levantar o braço nem para a direita, nem para a esquerda. E a sensação é indizível, você não consegue dizer é X, é um tédio. Mas simplesmente você não consegue dizer, no entanto você se encontra farto de si. Poderíamos pensar numa angústia. Pensar numa angústia. Ora, a angústia, quando nós estamos angustiados, somos tomados de assalto pela disposição fundamental da angústia, alguém nos pergunta como você está? Aí você diz nada. Poderíamos pensar, ou sentir tudo que foi descrito aqui
essa Stimmung indeterminada como uma angústia. Só que ainda assim, nessa Stimmung que eu apresento aqui, alguma coisa ainda faz sentido para você. Ainda você se encontra consigo mesmo, mesmo que navegando à deriva. Você consegue compreender que está navegando à deriva. Na disposição fundamental da angústia, tudo é suspenso, até o sentido de navegar à deriva. Tudo bem? Até aí? Em tal desgosto, em tal sentimento de deriva, né, de estar à deriva, o ser do aí, ou da abertura essencial, quando pensamos o aí, estamos pensando a abertura essencial deste Dasein, torna-se manifesto como um fardo, algo pesado. Tão pesado que te torna imóvel. Os meus queridos e queridas psicólogos e psicólogas, de certo modo, já experimentaram esse tipo de disposição, o indizível, fardo, esse fardo pesado, que imobiliza, não é? Que paralisa. E muitas vezes já ouviu descrição do tipo dos seus pacientes, não é? Então, esse desgosto, em tal desgosto, o ser do aí, ou seja, o ser em relação à sua abertura essencial e às possibilidades, torna-se manifesto como um fardo, ou seja, toda e qualquer possibilidade que eu tenha que me constitui a minha abertura, o meu caráter de antecipação de mim mesmo, as minhas possibilidades de ser na existência, se torna um fardo. Então eu penso, será que eu tenho a possibilidade de mover o braço para a direita? Essa possibilidade se torna um fardo. Eu estou aqui no mar à deriva, tá calmo, mas tá tão pesado, não consigo me mover, me mexer. Será que eu posso olhar para a esquerda? Olhar para a esquerda é uma possibilidade, mas essa possibilidade se torna um fardo. De um tal modo que o Dasein se encontra paralisado, imobilizado nas suas possibilidades, para as suas possibilidades. Então estamos tratando aqui de uma Stimmung, de um estado de humor insípido que, apesar de aparentar um nada, não é um nada nesse sentido. Nessa Stimmung, que você não tem como dizer, descrever esse estado de humor é X, você se encontra consigo mesmo desse modo. Por outro lado, um estado de ânimo, embora libere do fardo, ou seja, quando você está mobilizado, pensemos num outro estado de ânimo que te faz saltar. Geralmente isso acontece com alegria, quando você tem uma notícia, né? A notícia que passou no exame da ordem, notícia que passou num concurso, vai atender, enfim, em determinada escola, passou num concurso da Universidade Federal, enfim, conseguiu uma promoção no trabalho. Então você salta de alegria, não é? Então, o Heidegger vai apontar aqui, embora libere o fardo, abre o caráter de fardo do Dasein. Ou seja, é justamente no contrário de um determinado estado de humor que nós compreendemos como estávamos num determinado tom de humor, num determinado estado de humor. Por isso que o Heidegger vai assinar, por outro lado, um estado de ânimo, de exultação, de alegria, que faz você saltar do horizonte da paralisia, abre o caráter de fardo do Dasein. O estado de ânimo deixa manifesto como alguém está e como anda. Como você anda? Como você se encontra nesse estado? Então é nesse sentido que o ser aí, o próprio Dasein, ele vai compreender as distinções de um estado de humor para outro, nesse sentido. Mas não fazendo um elemento de comparação, mas compreendendo previamente que ontologicamente nós já estamos predispostos a esse ou aquele tom de humor, esse ou aquele estado de ânimo. Bacana? O que se encontra se conhece? Ou seja, o ser que se encontra, na verdade, se conhece? Veja só. Quando eu me encontro num determinado estado de ânimo,
eu me abro para as minhas possibilidades. As minhas possibilidades estão aí, ainda que eu esteja, de fato, paralisado, num estado de ânimo que me paralisa. As minhas aberturas não se fecham. As minhas possibilidades estão sempre aí abertas porque sou o ser no mundo, tá? Mas me compreender num determinado tom de humor, estado de ânimo, me encontrar num determinado estado de ânimo, num estímulo X ou Z, por assim dizer, tédio, alegria, enfim, não quer dizer que eu conheço o meu estado de ânimo em níveis ônticos, em horizontes ônticos. Também não conheço de forma clara o que me causa a tristeza nesse sentido. Por quê? Aberto não significa conhecido como tal. Muitas vezes nós nos abrimos, né? Estamos nos abrindo num determinado estado de humor e pensamos, entendemos que conhecemos. No âmbito da psicologia, né, se traz uma perspectiva teórica do conhecer determinado estado de humor, né, o que colore ou que descolore um determinado estado de humor. Heidegger vai dizer o seguinte: essa abertura não significa uma abertura conhecida como tal, pois as possibilidades da abertura do conhecimento são demasiado limitadas. De certo modo, Heidegger está aqui alfinetando toda a teoria a posteriori que vai tratar do conhecer um estado de ânimo. Pensemos o seguinte, em níveis cognitivos, de cognição, de apreensão de estado de ânimo, para tratá-lo em níveis cognitivos, Heidegger está dizendo o seguinte, não, a possibilidade de abertura do conhecimento são limitadas nesse sentido. Heidegger não está afastando, mas ele está dizendo que essas possibilidades de conhecer um estado de ânimo como tal são limitadas, porque ainda que o Dasein, que o ser aí, esteja aberto para as suas possibilidades, na sua abertura essencial, para este ou aquele estado de ânimo, isso não quer dizer que ele conheça como tal o seu estado de ânimo. Ainda que ele tenha estudado toda a teoria do campo da psique, das emoções, enfim. Não. Por quê? Ele vai fazer uma comparação. Esse conhecer a abertura enquanto tal deve levar em conta a abertura originária do próprio ser aí, do estado ou dos estados de ânimo em que o Dasein é conduzido ante o seu ser como aí. Ou seja, eu não posso, o que o Heidegger, de certo modo, está apontando aqui eu não posso pegar Dona Maria, seu João e Dona Joana. Ambos estão numa sinergia, numa atmosfera de humor, né? Estão abertos, se encontrando cada um consigo mesmo, numa disposição que lhe abre para a tristeza, lhe abre a faticidade, no modo de sentir tristeza. Então eu vou mapear e estudar como se comporta seu João, Dona Maria e Dona Joana. E ali codificar onticamente, a partir de como eu vejo, encontrar o que liga cada disposição em cada ente, em cada Dasein. Isso o que acontece desse modo é não levar em conta que esses estados de ânimo em que o Dasein é conduzido ante o seu ser como aí, esses estados de ânimo abre o Dasein porque previamente, originariamente, ele já está disposto neste ou naquele tom de afeto. E esses tons, essas tonalidades afetivas, e aí pensemos tonalidades e afinação, não são afinações contínuas, de um modo em que toda vez que Dona Joana, seu João e Dona Maria sente tristeza, sente daquele mesmo tom, naquela mesma afinação. Não. Por isso que temos que levar em conta, utilizando um termo aqui, a dinâmica dessas disposições e a relação do Dasein em singularidade com o seu ser e a sua abertura fática no seu caráter de entrega, no caráter de seu ser de fato de entrega. Seu caráter de ser no mundo, que é originário, é essa condição primária, e o seu caráter de entrega. Dona Maria, seu João e Dona Joana
não vão sentir, não vão se encontrar nessa disposição de tristeza do mesmo modo. Essa afinação nunca pode ser a mesma, nunca será a mesma. Por isso que temos um problema em tentar encontrar um código que possibilite uma descrição certa de que Dona Maria está triste, e ela está triste hoje, está triste amanhã, e estará triste depois, e ela passou uma semana triste. É muito vago pensar desse modo. Vamos lá, entrega e lance. Precisamente na mais indiferente e inofensiva cotidianidade, o ser do Dasein, como aquilo que é e tem de ser, isso pode arrebentar. O que é que Heidegger está apontando aqui? Lembra que eu falei no início da aula que existe um imperativo categórico? Utilizando um termo kantiano, mas para a gente entender a responsabilidade que engendra uma entrega, um abandono do nosso ser para nós. O nosso ser está entregue, estamos entregues a nós mesmos para ser. Quando estamos entregues a nós mesmos para ser, existe aí um imperativo, um ter de ser. Falei isso no início da aula. Então, mesmo quando estamos indiferentes ao nosso ser, à nossa existência, quando estamos desanimados, o ser do Dasein está desanimado muitas vezes, mas ele não pode se furtar da responsabilidade de ser, de ter de ser, de estar aí para ser. E é justamente essa entrega, esse peso, essa responsabilidade de ser, de ter de ser, que pode arrebentar o próprio Dasein. Imagine como se você tivesse que carregar o mundo nas suas costas. E você tem essa responsabilidade de ser. Você está entregue a si mesmo para ser. Então é nesse sentido que uma determinada estímulo que pode arrebentar, tomar de assalto o próprio Dasein. Por isso que ele vai apontar aquilo que é e tem de ser. O que é e tem de ser. O puro que é isso se mostra e o de onde e para onde permanecem na obscuridade. O que é isso que o Dasein se entrega? Não é? O que é isso? É o que? A sua própria existência. Se mostra aí enquanto as minhas possibilidades. O para onde essas possibilidades vão me levar ainda se encontram fechadas, obscuras, para o Dasein. O Dasein ele se antecipa a si mesmo em suas possibilidades, e aí nós temos o caráter de cuidado, Sorge. Mas o que ele é este ente entregue à faticidade, ou seja, seu ser de fato entregue a si mesmo para ser. E isto pesa para o Dasein e pode arrebentá-lo. Em sentido ôntico existencial, o Dasein, no mais das vezes, esquiva-se de ser aberto no estado de ânimo, o que significa, em sentido ontológico existenciário, que naquilo para que tal estado de ânimo não dá atenção, o Dasein se desvenda em seu entregar-se à responsabilidade do aí. O aí é aberto na esquivância também. Lembra que nós falamos em aulas anteriores que o Dasein tem esse caráter fugidio, caráter de fuga? Esse peso da existência que, de certo modo, pesa sobre o Dasein, para além disso, a sua negatividade, a sua indeterminação ontológica, como desnudado, e a sua entrega, a sua responsabilidade de ter de ser, o seu abandono a si, o seu abandono e o seu ter de ser enquanto imperativo categórico, ou seja, não há hipótese de não ser, uma vez que tem que estar aí para ser. Nesse sentido, o Dasein pode descerrar, se abrir nesse ou naquele estado de ânimo. E aí o que é que acontece? Nesse entregar-se a si, o Dasein se abre para essa responsabilidade de ter de ser.
todas as possibilidades estão abertas para mim? Todas as possibilidades estão abertas para mim? Existe a possibilidade da impossibilidade. A possibilidade de transcender a morte não está aberta para mim. A possibilidade de transvalorar todos os valores, utilizando um termo nietzschiano, do mundo fático, da cotidianidade, do mundo fático, a tradição histórica, eu posso transvalorar tudo isso a partir de agora? Não. Porque você está entregue a si e lançado no mundo fático. Lançado no mundo fático. Então, nesse sentido, o que é que aparece, o que é que se dá enquanto fenômeno para esse Dasein imerso na cotidianidade? Seu caráter de indeterminação ontológica, a sua negatividade, indeterminado ontologicamente, a sua entrega a si mesmo, o seu abandono a si mesmo, o seu caráter de lançado, jogado, não só o seu ser de fato entregue a si mesmo, mas ele jogado, lançado no mundo fático, com valores, tudo estabelecido, tudo isso que nós já tratamos em aulas anteriores. Então tudo isso abre, descerra, abre o Dasein e o arrebenta nesse sentido. Se você, meu querido Dasein, que está assistindo essa aula comigo, dizer para mim que existir é fácil, bom, eu queria saber qual fórmula você utiliza. Porque diante de tudo isso, não tem como pensar a existência como algo maravilhoso. Apesar de tudo, viver, existir é maravilhoso. Não, sabe por quê? Desde sempre a obra do Heidegger, o pensamento heideggeriano é atravessado por uma negatividade. O que eu estou dizendo aqui não é que você não possa encontrar os sentidos de uma existência autêntica, se apropriar. O que eu estou falando aqui é de ontologia fundamental heideggeriana, a proposta de Heidegger, no sentido de que o caráter de ser lançado é de ser entregue, ser abandonado. No que pese haja as possibilidades, existe a possibilidade da impossibilidade, por exemplo, de transcender a morte. Pelo caráter de indeterminação ontológica, nós estamos lançados no mundo e temos de ser. Essa entrega nos pesa. E isso nos arrebenta, nos abre para determinadas disposições de afetos ou estados de ânimo. Nesse sentido, em síntese, se é que é possível uma síntese, não tem como encontrar a positividade de uma existência, pensando heideggerianamente. O que há é, de fato, essa negatividade. Mas que essa negatividade também nos abre para a possibilidade de sentidos. Então, o ser aí está aberto, é a sua abertura essencial. No que pese ele tenha de ser, ele também está aberto para as possibilidades de sentidos. Tá? Então, a gente tem que fazer aí os freios e contrapesos, né? Balancear muito bem, compreendendo que existe uma negatividade. A estrutura ontológica do próprio Dasein é negatividade pura. Tá? Então, pensando assim, a gente também tem que compreender que ele se antecipa a si mesmo nas suas possibilidades. Qual o problema que nós temos nesses dois polos? E que o estado de ânimo nos arrebenta? Ora, se eu tenho um Dasein indeterminado ontologicamente, atravessado por uma nulidade, uma negatividade, não atravessado, mas ontologicamente abgrund, pisando no abismo, se é que existe o pisar no abismo, mas caindo, vamos pensar assim, cair no abismo. Se nós temos esse ente, este Dasein, indeterminado ontologicamente, e não só indeterminado, desnudado, mas entregue a si mesmo, abandonado a si mesmo para ser, nós temos também, enquanto constituição, o seu caráter de antecipação de si mesmo. Sorger, por assim dizer. Cuidado. Então ele se ocupa, se antecipa para se concretizar existenciariamente e ele está aberto, ele está aí em relação com o seu ser, na sua abertura essencial. Então nós temos esses dois polos que não são dois polos, tá? Existe uma singularidade nessas dimensões, em pensar o Dasein dessa forma. Então, aqui é só para que fique claro para você, a título didático. De um polo para outro, e aqui nós temos essa singularidade, tá? Essas constituições que num comum pertencer se dão para o ser aí. Não existem polos. Isso aqui é só para a título didático. Se eu tenho uma indeterminação ontológica, mas eu estou aberto para as minhas possibilidades,
Nesse sentido, eu posso significar a minha negatividade. Como é que eu significo a minha negatividade? Ora, se eu estou desnudado, eu compro roupas, eu faço roupas. Ora, se eu estou entediado, eu procuro me ocupar para fugir do tédio. Esse é o problema. O não se compreender na sua indeterminação ontológica me faz com que eu me ocupe, lance mão de tudo aí dado, dos entes no interior do mundo, e não leve em conta a minha indeterminação ontológica, não leve em conta o meu estado de ânimo, que seja ele temor, tédio, não levo em conta. E busco significar fazendo algo. Se eu estou entediado, eu significo o meu estado de ânimo de entediado fazendo alguma coisa, assistindo um documentário. Mas não me encontro comigo mesmo, de fato, naquele estado de humor. Por isso que a gente consegue compreender uma espécie de negatividade. Não, eu tenho que me compreender assim. Eu não preciso saltar para o horizonte da ocupação para aplacar o meu estado de ânimo. E aí nós temos esses dois pontos, né? Pensando didaticamente. E aí, nesse sentido, o Dasein se ocupa. Ele sai do estado de tédio, de ânimo entediado e se ocupa. Logo, ele não se compreende naquilo que é mais constitutivo dele, da sua abertura originária, no sentido de estar disposto para compreender. Tem uma frase que diz assim, tá angustiado, tá triste? Toma um chá com a tristeza, toma um café, tenta se compreender, tenta sentir. Não é pensar o porquê, a razão, o que te causou o tédio, mas tentar compreender numa espécie de sentido. Sentir de fato aquele estado de ânimo. O tomar café, no sentido figurado da coisa, é se compreender sentindo. Sentindo, sentido. Cadu, isso é tão difícil, principalmente os nossos amigos e amigas, psicólogos e psicólogas. Como é que eu vou fazer isso com meu paciente? Não sei. Enfim. Bom, o que eu estou te dando aqui são os acenos que o Heidegger propõe, coloca na sua ontologia fundamental, compreendendo o Dasein como disposição. É tanto que ele vai colocar o Dasein primeiro como disposição. Essa é a abertura mais originária do Dasein. Dasein enquanto disposição. Ele está disposto. Disposto, ele compreende. Disposto, ele compreende e interpreta. Veja que a gente poderia pensar que aqui numa espécie de sequência, que não é uma sequência. Tudo aqui é sempre num comum pertencer. Tá? A Heidegger não trabalha com separações nesse sentido, quando vai tratar de ontologia fundamental. Né? A gente pensa num comum pertencer. Disposto, compreendo e interpreto. Tá? Então vamos lá. O Dasein encoberto e velado. Em seu de onde e em seu para onde. O Dasein descoberto, desvelado. Em sua abertura naquilo que é. O Dasein encoberto. Como ele se encontra nesse momento? Como você se encontra? Que tipo de atmosfera você se encontra nesse instante? De medo, de angústia, de temor? De angústia não, mas de temor, né? E talvez até de angústia, por que não? Mas se fosse de angústia, talvez essa aula não estivesse fazendo sentido nenhum. Mas é possível que você tenha sido tomado por uma disposição privilegiadora da angústia, né? E você simplesmente está. E nada disso aqui tem sentido. Nada ao seu redor tem sentido. Tudo é insignificante para você ao seu redor. Então, velado, o Dasein está em seu de onde e para onde. De onde ele parte e para onde ele quer ir na sua abertura essencial. Nisso o Dasein está encoberto, está velado para si. Quando ele vai tentar pensar no seu estado de ânimo ou nos seus estados de ânimo. O Dasein descoberto, ou seja, desvelado para si mesmo, compreendendo o seu ser, em sua abertura, é naquilo que ele é. Naquilo que ele é o quê? Entregue. No seu caráter de entrega. Eu me compreendo que estou entregue a mim mesmo. Tá? Nesse sentido, eu me desvelo para mim mesmo na minha condição mais cruel. E me perdoem utilizar o termo cruel aqui. Eu não tenho como sentir a existência como algo, como a Disney.
Não existe isso. Em termos ontológicos, a existência, de fato, ela é pesarosa. Pesarosa. Não dá para pintar um quadro da Disney pesarosa. Não é? Agora, claro, no mundo das ocupações, no mundo do entretenimento, de fato, esse peso é meio que maquiado. Não é? O peso da existência é maquiado. Não é? Por isso que a ontologia fundamental heideggeriana, essa perspectiva, de fato, traz uma negatividade, demonstra o peso do mundo, o drama da existência, e aqui é um termo perfeito, o drama da existência. É dramática a existência. E o que Heidegger aponta aqui, tá? A gente pode pensar, a vida, a existência do próprio Heidegger foi um drama. Mas olha o seu entorno, afastando aí todo o contexto do entretenimento, de fato, a existência nua e crua. Já se questionou? A existência nua e crua, os seus momentos aí, as suas disposições mais profundas, quando você não precisou dialogar de fato com seus estados de ânimo. É leve. Né? Heidegger vai trazer um termo, naquilo que o Dasein é, na sua abertura, desvelado, ele é dejecção. Que nós podemos, que é o Geworfenheit, né? Geworfenheit. Dejecção, caráter de jogado, caráter de lançado, caráter de entrega, caráter de abandono. Caráter de abandono, de entrega a mim mesmo. A responsabilidade de ser, do meu ser, é minha e eu jamais posso abrir mão disso. A responsabilidade de ser não está no cônjuge, não está no meu terapeuta, não está no meu coach, não está na minha nutricionista, não está no meu nome lá na academia, lá, o cara que ajuda você a treinar. Personal trainer. Não está. A responsabilidade de ser está comigo, é minha. Por isso o caráter de entrega a mim mesmo. E eu não posso me alienar dessa responsabilidade. E essa responsabilidade, o termo responsabilidade é levinho. Eu prefiro dizer é uma obrigação. É uma obrigação. Esse ente que eu mesmo sou é para a sua abertura essencial o seu aí lançado. A minha abertura essencial me abre para esse caráter de dejecção, de lançado, de entregue, de abandonado a mim mesmo, ao meu ser de fato e à facticidade, à estrutura, a tudo que está pronto, valores, normas. A expressão dejecção deve significar a facticidade, a factualidade, na verdade, da entrega à responsabilidade. Olha aqui. Isso aqui é uma citação do Heidegger. A expressão dejecção, entrega, caráter de lançado, caráter de jogado. Tá? Significa a factualidade da entrega à responsabilidade de ser. A factualidade não é a factualidade do fato bruto, de um subsistente. Eu não estou entregue como um subsistente está lançado. Na verdade, o subsistente não pode, uma coisa dada, um Vorhandenheit, não pode. De fato, ele não se relaciona com o seu ser, ele não se abre para o seu ser não lhe diz respeito. É completamente diferente. O fato bruto, as coisas dadas, o facto brutum, estão aí. Eu estou lançado e entregue ao meu ser. E no que pese o meu ser de fato esteja entregue a mim, enquanto esse caráter de dejecção, jogado, lançado, eu estou entregue a mim para ser e ser em um mundo dado. Olha o tamanho da tromba. Há esperança? Sim, há esperança das nossas possibilidades. As nossas possibilidades estão aí, nós estamos aí. A nossa abertura essencial, estamos abertos para ser. Mas isso minimiza, de fato, todo o peso da entrega, da faticidade, de tudo isso que eu apontei aqui? Acredito que não. Mas é a possibilidade de ressignificar? Sim.
uma vez que se compreenda originariamente todas essas disposições, o caráter de nadidade. É por isso que a angústia, e nós não vamos falar da angústia, mas é esse ponto, por assim dizer, disruptivo, onde o ser aí, o Dasein, com todo esse peso, com toda essa tromba de fato, com todo esse peso da existência, não é? Com tudo isso, quando a gente fala do peso da existência, a gente não vai falar de uma pedra, mas uma representação, o que não é permitido aqui, tratar de representações, mas é justamente esse caráter ontológico de indeterminação. Nós podemos dar significados, mas os significados eles não podem ser significados alienados, alienantes. Essa é a grande questão. O mundo vai trazer técnicas, aparatos técnicos, possibilidades, facilitar a vivência, justamente o entretenimento, como uma técnica de afastar o ser aí cotidiano, principalmente o indivíduo na pós-modernidade, que busca nos psicotrópicos, né? Nos medicamentos, tentar minorar essas disposições que desde sempre já são constitutivas do próprio ser aí. Vamos lá. Como o ente é entregue à responsabilidade de seu ser, ele é entregue também à responsabilidade de já ter sido sempre encontrado. Encontrado em uma encontrar-se que, ao invés de surgir de uma busca direta, surge de uma fuga. Veja lá. Pensemos aqui no nosso caráter de negatividade. Indeterminação ontológica. O Dasein é lançado no mundo, pensemos um mundo fático, todo pronto, você é lançado. Dasein, lançado. Desnudado. Lançado no mundo. A partir do serem, ele lida com o trato, né? Lida com os utensílios e busca aí o ser com a sua tribe. Os outros lhe alienam um ser nesse sentido e você se encontra consigo mesmo, consigo, disposto a fazer parte de uma tribe. Mas tudo isso não parte de uma busca de se conectar com sua tribe, de ser psicólogo, de ser filósofo, eu busco isso. Mas não. Esse encontrar-se não surge de uma busca direta, mas surge de uma fuga. Qual é a fuga? A fuga justamente da sua indeterminação ontológica. O Dasein foge da sua nadidade, foge da sua indeterminação ontológica. É por isso que ele cria artifícios, ele cria cultura, ele se junta. No sentido ôntico, tá? Dasein, desde sempre, abre mundo, ele já é ser comum em termos ontológicos. Mas, para se concretizar existenciariamente, ele copula, né? Nesse sentido, utilizando um termo aí bem diferente. Ele busca se entrosar com sua tribe. Mas essa busca não é uma busca direta. E se encontrar-se consigo a partir da tribe, a partir do seu grupo social, a partir das suas conexões afetivas com pessoas que você tem um carinho especial, não surge de uma busca direta, mas justamente da fuga, da sua indeterminação ontológica, da sua nadidade. Uma fuga também da compreensão de encarar de fato a sua finitude. Dá para dizer que existir é algo maravilhoso? Dá? Diga para mim, diga. Diga para mim. Fale para mim sobre esse drama existencial. E aí eu não consigo, de fato, ver o drama existencial, o Dasein não consegue, de fato, compreender o drama existencial. Por quê? Porque ele está sempre fugindo. Seu caráter fugidio. Está fugindo. Está fugindo da sua indeterminação ontológica, fazendo, se ocupando, tratando. E aí tudo isso é o que chamamos o mundo maravilhoso da Disney, que faz com que ele se encontre, motivado ou não, e em um determinado momento rompe sobre o ser aí uma disposição de humor, um estado de humor, que se arrebenta sobre o ser aí, muitas vezes a disposição da angústia. E quiçá um Dasein compreendesse de fato, se encontrasse numa disposição fundamental da angústia e pudesse de fato compreender a insignificância de todas essas nossas relações. Porque é assim que a angústia o faz, não é? O coloca diante do nada. Deixa eu fazer uma pergunta para você a essa altura. Tá fazendo sentido? Tem várias perguntas aqui, acredito que tem algumas perguntas, eu vou responder no final, pelo menos tentar responder. Mas me diga, não importa se você acredita ou não.
Tudo bem se você acreditar, mas tudo bem se você não acreditar nisso. Mas eu só quero saber se está fazendo sentido para você. Coloca aí, tamo junto total, hashtag tamo junto total, tamo junto parcial ou nem tamo junto. Estamos falando do Dasein enquanto disposição. Ou seja, é essa abertura primária do ser aí. Ele se abre não é no modo da cognição, no modo da lógica, de um silogismo, de compreender no âmbito da cognição. Mas ele está disposto, desde sempre, nesse ou naquele estado de humor. É desse modo que ele se encontra consigo mesmo. Por isso que a pergunta inicial, nos 3 cenários, foi como você está? O como você está é uma pergunta que quer dizer o seguinte, que quer perguntar como você se encontra num determinado estado de ânimo. Qual atmosfera, em que atmosfera você se encontra consigo mesmo nesse instante? Como você está de fato, perguntar em que estado de humor, em que estado de ânimo você se encontra nesse momento. Então responde para mim. Está fazendo sentido? Sim ou não? Vamos lá, voltando. O estado de ânimo, Heidegger vai acenar, vai dizer o seguinte: o estado de ânimo não abre no modo do olhar para o caráter de ser lançado, mas como voltar-se para desviar de. Ou seja, o estado de ânimo não me abre no modo de olhar, ou podemos pensar aqui de ver, não é? O meu caráter de lançado, mas como voltar para o desviar-se de. Então, nesse sentido, o estado de ânimo me abre para o meu caráter desviante. Ou seja, um estado de ânimo, de certo modo, genuíno, se formos pensar assim, me abre para esse meu caráter de estar sempre, uma vez mais, me desviando. No mais das vezes, o estado de ânimo não se volta para o manifesto caráter de fardo. Ou seja, se eu estou entediado, não olho para o tédio para tomar o café com o tédio. Mas eu salto para aquilo que possa aplacar o tédio. Tá? Esse estado de ânimo é o que é sempre no modo do encontrar-se. É como eu me encontro, como o ser aí se encontra consigo mesmo. Então nós temos aí o estado de ânimo como fardo, aquilo que te deixa parado, te deixa num estado de inação, e aquilo que te eleva, que te faz dar saltos ou saltar. Aí vamos pensar nessas disposições, nesses estados de ânimo, como abertura, abertura e a sua relação com o conhecer, com o saber que eu estou assim ou assado. O como o estado de ânimo nos abre?
O desvio é o modo como, num primeiro momento, e na maioria das vezes, o Dasein já sempre se encontra consigo mesmo. Ou seja, como eu falei, o caráter desviante, o caráter fugidio do ser aí, né? Ele foge do quê? Da sua indeterminação ontológica. Ele foge de quê? De compreender a morte como impendente, não é? Como certa, não no sentido de acontecer ali, é certo, mas não vai acontecer agora. Mas como aquela coisa que está aqui fungando no seu pescoço, né? Mesmo quando Dasein está seguro na fé do seu para onde, ou seja, para onde vai, para onde se conduz, para onde é conduzido numa determinada disposição, num determinado estímulo, ou quando pela elucidação racional, ou seja, compreendo, eu cognitivamente eu sei, racionalmente eu sei porque eu estou me sentindo assim, eu sei o que está me causando. Pensa saber sobre o seu de onde, nada disso pode se opor ao dado, preste atenção aqui, ao dado de fato, ao ser de fato, a compreensão, ao dado de fato fenomênico de que o estado de ânimo põe o Dasein diante do que do seu aí. O que é o que do seu aí? Fala para mim aqui, você sabe o que significa, o que diz o Dasein diante do que do seu aí? Como algo que se lhe confronta com o seu caráter de inexorável enigma. O que do seu aí é a sua entrega, o seu caráter de entrega, de abandono e, de certo modo, essa indeterminação ontológica que o coloca diante de ter de ser. O ter de ser é o que do seu aí, na sua abertura essencial. Para a sua abertura essencial. É o ter de ser. Que me abre as possibilidades, não todas as possibilidades, porque a possibilidade de transcender a morte não me é uma possibilidade da impossibilidade. Eu tenho as minhas possibilidades, no que pese tem as minhas possibilidades, existem possibilidades que não estão abertas para mim, não são possíveis. Por exemplo, transcender a morte. Então, existe, de certo modo, esse caráter enigmático do ser aí que o abre. E esse estado de ânimo não deve ser desconsiderado em seu aspecto fenomênico. Esse enigma que se mostra, que se vela e se revela, faz parte desse caráter inexorável, enigmático do próprio ser aí, que lhe abre para as suas possibilidades, mas que ele nunca sabe. Ele nunca sabe se há possibilidade de concretizá-las. Estão abertas, mas eu nunca sei se é possível concretizá-las, uma vez que sou para a morte. Tudo bem? Vamos lá. Que um Dasein possa, deva e tenha de si assenhorear, na verdade, factualmente, com saber e querer, ou seja, o Dasein pode tomar posse de um determinado conhecimento, de um estado de ânimo ou de outro, pode significar, em certas possibilidades do existir, uma precedência de vontade e conhecimento. Só que isso não deve, Heidegger vai apontar aqui, no outro lado, e isso não deve levar a que se negue ontologicamente que o estado de ânimo é um modo de ser originário do Dasein, no qual este se abre para ele mesmo antes de todo o conhecer e de todo o querer e para além do alcance de sua capacidade de abertura. Ou seja, nem para o próprio Dasein, enquanto compreender-se e as suas disposições próprias, nem o próprio Dasein pode compreender enquanto tal todos os seus estados de ânimos e como esses estados de ânimos lhe abre em sua existência, em seu caráter de ter de ser. Então, se Heidegger vai dizer o seguinte, não dá, por mais que eu deseje, por mais que eu queira saber, por mais que eu possa saber,
Eu não posso negar que ontologicamente o Dasein já se abre para si mesmo antes de todo conhecer sobre determinado estado de ânimo, sobre a tristeza, sobre a alegria, sobre a angústia, sobre seja lá o que for. E além disso, nunca nos assenhoreamos, né? Assenhoreamos de um estado de ânimo na ausência de estado de ânimo. Ou seja, como é que eu posso ter o controle no sentido de estudar um estado de ânimo se eu não estou no estado de ânimo? Até a própria ciência, o cientista, para estudar o estado de ânimo, ele desde sempre já é motivado por um estado de ânimo. Qual o estado de ânimo? O conhecer o resultado de uma determinada pesquisa. Fez sentido para você? O que Heidegger está nos assinando aqui é que um estado de ânimo não é apreendido por um mero conhecer teórico, científico sobre um estado de ânimo. Porque até o próprio querer conhecer algo, enquanto ciência, parte daquilo que é um estado de ânimo que move o cientista. Logo, eu tenho uma espécie de a priori de uma disposição, de um estado de ânimo que me faz conhecer. Mas o que me abre primariamente é uma disposição, um estado de ânimo. Para que o filósofo coloque em questão determinada situação, para que ele possa questionar, para que o próprio Heidegger possa colocar em questão o ser, trazer para o centro do pensamento ocidental a questão sobre o sentido de ser, para além de colocar a questão, ou antes de colocar a questão, ele foi motivado num determinado estado de ânimo que o colocou diante da questão sobre o sentido de ser. Da questão sobre o sentido de ser. Ou seja, existe um motivo, não é? Utilizando um termo bem chula, motivo, que não é uma razão lógica, mas é uma disposição desde sempre que me abre para a curiosidade, para o querer colocar a questão sobre o sentido de ser em geral. Então, nós temos aqui, diante de tudo isso, o primeiro caráter ontológico do encontrar-se num determinado estado de humor. Né? O encontrar-se abre o Dasein em seu caráter de ser lançado e de pronto, e no mais das vezes, né, num primeiro momento e na maioria das vezes, no modo do desviar-se que se esquiva. Desviar-se que se esquiva, principalmente da sua indeterminação ontológica. Né? Aliás, o Dasein está sempre se desviando dessa sua indeterminação ontológica, né? E do seu caráter também de finitude. Como nos encontramos conosco quando estamos de mau humor? Nele, ou seja, no mau humor, o Dasein fica cego para ele mesmo. O mundo ambiente, ocupado, se venda. O mundo ambiente ocupado se venda. O ver ao redor da ocupação se extravia. Veja, pense comigo, quando se está de mau humor, o que é que acontece? O mundo, de fato, o ambiente, aquilo com que nós nos ocupamos, seja ler um livro, aquele livro que nós gostamos tanto de revisitar, de fato, nós não conseguimos enxergá-lo como sendo, de fato, um livro que me apetece ler. De fato, a ocupação com o livro se extravia. O encontrar-se é tão pouco reflexivo que atinge o Dasein precisamente quando este se entrega inflexiva e exaustivamente ao mundo de que se ocupa. Então, eu tenho um estado de humor, esse estado de humor me desvia, o mundo ao redor, a ocupação que antes me era prazerosa, como ler um livro que me apetece, se extravia. Mas o que se extravia principalmente é a reflexão sobre aquele estado de ânimo. Porque a entrega do Dasein está tão inflexiva que ele exaustivamente se entrega ao mundo. Ora, se eu estou mal-humorado, eu não quero a copresença, eu quero apenas me ocupar. Então eu me ocupo. Tá? Mas eu me ocupo de forma irrefletida. Não compreendendo aquele estado de ânimo que me toma, que me afeta nesse sentido. Então, pensemos que esses estados de ânimos,
esse estado de ânimo, esse ou aquele tom de humor, nos toma de assalto, nos toma de chofre, não vem de fora. Então não é algo fora que me toma e que assim eu me encontro comigo mesmo a partir de uma afetação exterior. Também não vem de dentro, mas é uma espécie de modo, é um modo de ser no mundo, que vem à tona a partir do caráter de ser no mundo. Mas como modo de ser no mundo, vem à tona a partir do caráter de ser no mundo. O estado de ânimo nos toma de repente, não nos avisa. A tristeza não chega dizendo, vou lhe pegar, viu? Vou lhe afetar. Não. O estado de ânimo já abriu cada vez o ser no mundo como um todo. É justamente o caráter de ser no mundo entregue à responsabilidade de ser ontologicamente determinado que nos abre para essas disposições. O ser de um estado de ânimo não se relaciona de pronto com o psíquico. Não é nenhum estado interno, que de modo enigmático se exterioriza para ir colorir as coisas e pessoas lá fora. Heidegger já está afastando aqui todo o conjunto teorético do campo da psicologia, por assim dizer, do campo do estudo da psique. O ser de um estado de ânimo não pode ser apreendido pela ciência da psique. Não se relaciona de pronto, num primeiro momento, com algo psíquico. Mas é desde sempre uma disposição a priorística pelo caráter de ser no mundo. O segundo caráter ontológico do encontrar-se é que ele mesmo é um modo existencial básico da abertura igualmente originária de mundo, do Kodasen, da copresença e existência, pois também esse modo é em si mesmo ser no mundo. Então, nesse sentido, o caráter do encontrar-se é como eu me encontro comigo mesmo e como a copresença e existência me afetam, de certo modo, naquilo que, a prioristicamente, eu já estou disposto. Da ocupação circunspecta e o ser afetado. A afetação do ser aí num determinado, que o afeta para entrar em fina sintonia numa determinada disposição. Numa ocupação dotada de circunvisão, deixar e fazer vir ao encontro tem o caráter de ser afetado, atingido, afetado, como agora se pode ver mais agudamente a partir da disposição. Então, ser atingido a partir da circunvisão, ou seja, um ente que me amedronta, que aparece no meu horizonte de sentido, no meu campo de visão, ele só pode me afetar, o ente amedrontador, o ente ameaçador, só me amedronta, só me afeta, porque previamente eu estou disposto e o modo como ele se aproxima agudiza ainda mais aquilo que previamente eu já estou disposto para sentir, não é? Numa grande dimensão, de forma ampla ou de forma minorada, sentir muito medo ou sentir pouco medo. É nesse sentido que o Heidegger está apontando. Do ponto de vista ontológico, inutilidade, resistência, ameaça são apenas possíveis. Por quê? Por quê? Porque o ser em como tal se acha determinado previamente em sua existência. Determinado previamente em sua existência, de modo a poder, ou seja, a poder ser possível de afetação, poder ser afetado dessa maneira pelo que vem ao encontro dentro do mundo. O que Heidegger está apontando aqui é o que nós estamos falando até agora. Não é o cão que late que me assusta, mas é porque previamente eu já sou determinado, previamente em minha existência, já estou aberto e predisposto para ser afetado por um ente intramundano que me causa medo. E a depender da distância, da região em que ele se encontre, ele vai me causar mais medo ou menos medo. Então entra em fina sintonia com aquilo que eu já estou previamente disposto. Vamos tratar isso melhor a posteriori. O ente ameaçador que se aproxime, a depender da região, eu me abro de forma mais intensa ou menos intensa para sentir medo. O estar previamente disposto é que constitui existencialmente o Dasein em sua abertura essencial. Isso aqui nós falamos
Muito, não é? E somente porque os sentidos pertencem ontologicamente a um ente que tem um modo de ser do encontrar-se em estado de ânimo, ou seja, o meu livro ele não tem sentido, ele não se encontra num determinado estado de ânimo. Não é? No ser no mundo é que os sentidos podem ser afetados. Nós só podemos ser afetados porque estamos dispostos neste ou naquele tom de humor, neste ou naquele tom de afeto, neste ou naquele estado de ânimo. Por isso que eu estou predisposto, sou predisposto, por isso que posso ser afetado. Eu não sou afetado porque sou afetado simplesmente, mas porque ontologicamente em meu ser eu sou constituído por essa abertura essencial que me abre na disposição de um determinado afeto, de um determinado estado de ânimo. É isso que precisa ficar claro aqui para você. Então, é por isso que nesse sentido uma afecção pode se dar. Uma patologia pode ser compreendida, não é? Nesse sentido é que uma patologia, uma afecção pode se mostrar. Mas nós não podemos olvidar ou nos furtar de compreender essa proveniência ontológica, essa estrutura originária, a priorística dessas disposições que me abre muito antes daquilo que é cognoscível. No encontrar-se, existe existencialmente um abridor. Ser referido a um mundo é aquilo que me refere ao próprio mundo, não é? O meu serem enquanto tal, aberto em o mundo. É minha referência para isso, não é? Para essa abertura constitutiva do meu ser em mundo. Esse encontrar-se comigo mesmo num determinado estado de humor, a partir do qual o afetante pode vir ao encontro. Sem mundo, sem ser no mundo, o serem não poderia tratar com entes intramundanos e, de certo modo, ser afetado, seja com temor, seja com alegria, um estado de ânimo exaltado. Precisamente no ver o mundo, ver instável, que oscila conforme o estado de ânimo, ora feliz demais, ora triste demais, o utilizável se mostra em sua específica mundidade, cada dia diferente. Ou seja, se eu estou aberto, eu estou disposto, entrei em fina sintonia e estou num estado de ânimo, de tédio, mas aí eu sou convidado para ver uma exposição e eu gosto muito de arte. Aquele estado de ânimo vai me fazer ver e compreender e está diante daquele utensílio, daquele ente intramundano, o quadro, a obra de arte, de um tal modo que depois, ou instantes depois, naquele mesmo estado de ânimo, eu posso compreendê-lo de uma forma diferente. Eu posso compreender uma peça, um musical dramático, num estado de ânimo também aterrorizante, num estado de ânimo que eu esteja triste, e aquela peça entrar em fina sintonia comigo e eu me encontrar naquela peça num comum pertencer, no logos daquela exposição, daquele musical, e em cada instante o meu estado de ânimo vai ser diferente. Ele vai oscilar, de certo modo. Então, um estado de ânimo ele não é perene no sentido que se mostra aqui. Justamente por conta dessa dinamicidade, do próprio estado de ânimo do serem. E no modo como ele entra em fina sintonia, ou como ele é afetado, ou como ele se afina em relação àquilo que o afeta, em relação ao ente intramundano que lhe afeta em seu ser. Heidegger vai apontar o seguinte: o olhar teórico já reduziu sempre o mundo à uniformidade do puro subsistente. Aqui nós levamos em conta esse ver o subsistente, a coisa dada, ao compreender a coisa dada. O ente, o ser a partir do ente, daquilo que está dado, daquilo que está presente, presentificado para mim. E no interior dessa uniformidade, dessa padronização, está, porém, certamente contida uma nova riqueza, do que pode ser descoberto no puro determinar. Ou seja, Heidegger está apontando aqui para uma possibilidade de que, ainda com esse padrão, com essa uniformidade do puro subsistente, do olhar teórico, nós podemos, a partir desse olhar teórico, encontrar uma riqueza, encontrar todas as possibilidades de um puro determinar.
né, de uma pura determinação doente enquanto Vorhandenheit, daquilo que está dado, daquilo que está uniformizado. O olhar teórico, e aqui o Heidegger vai apontar o que nós falamos anteriormente, o olhar teórico puro não abandona a possibilidade do vir ao encontro no ter de lidar engajado. Esse demorar-se junto a já me apresenta uma disposição de me demorar junto a, ainda que no modo teórico. Lembra que em aulas anteriores nós tratamos desses modos de comportamento do Dasein no modo da praxis e no modo teorético, no modo do ver, do visar? Pronto. O modo do visar não está à revelia de um determinado estado de ânimo. Falei acima e vou repetir. O cientista, em seu olhar puro, em sua investigação pura, ele se abre para um determinado estado de ânimo. Ele está aberto, está disposto para um estado de ânimo. O demorar-se junto, no visar, esquadrinhar um objeto, desde sempre, previamente, o abre o cientista para um estado de ânimo. O cientista não faz ciência apenas porque ele está verificando, buscando a verificação e encontrar ali o padrão, né, a codificação que comprove o seu objeto, né, comprove a verdade do seu objeto científico, do seu objeto de estudo. Tudo que faz com que o cientista faça parte não de um querer, mas de um estado de ânimo que lhe impulsiona para a investigação como tal. E aqui nós vamos pensar o afastamento de que Heidegger vai apontar. Não foi a psicologia que, de fato, descobriu sentimentos, estados de ânimo. Não é o estudar o objeto da psique que vai me colocar diante do estado de ânimo. Não que não seja relevante. O linguajar, o dizer da psicologia, através do seu trato, do seu campo de pesquisa, tem a sua riqueza. Porque também já está disposta no estado de ânimo. Veja que o problema aqui não é afastar o estado de ânimo, ele é primário e está previamente ali. O Dasein é constituído por esse estado de ânimo, está disposto à curiosidade, por assim dizer, de um campo filosófico, de um campo de pesquisa. Mas não foi a psicologia. Não é casual que a primeira interpretação, Heidegger vai apontar, das paixões, patos, sistematicamente levada a efeito, ou seja, pensada de forma sistemática, ou seja, pensando uma espécie de conhecer, de uma ciência, de um conhecer de fato das paixões, das disposições, levada a efeito e transmitida, não tenha sido tratada no quadro da psicologia. Aristóteles foi quem estudou profundamente no seu livro A Retórica, foi quem sistematizou essas disposições no seu livro A Retórica. Em oposição ao conceito tradicional da retórica como uma espécie de disciplina especial, a retórica de Aristóteles deve ser compreendida como a primeira hermenêutica sistemática da cotidianidade do ser um com o outro. O que é que Heidegger está apontando? Quando você vai pensar, quem estudou oratória, retórica, vai pensar que a retórica vai trazer aí as três estruturas que o Aristóteles vai trabalhar, patos, logos e ethos. Não é? A ética do orador, o modo como o orador é afetado em suas paixões e afeta o seu auditório. Né? E o logos, que é a lógica do seu discurso, né? A verdade discursiva construída a partir de um silogismo, de uma lógica. Então nós temos aí essas três estruturas, patos, ethos e logos. As paixões, o modo como o orador é afetado e afeta as paixões do seu auditório. O ethos, a ética do orador, como ele é visto, como ele é percebido pelo seu auditório e que pode levar em conta também a ética do seu discurso. E o logos, a lógica do seu discurso. Então, num termo comum, nós compreendemos esse tipo de retórica e essa tríplice estrutura da retórica e temos aí a estrutura das paixões. O Aristóteles vai tratar isso no seu livro A Retórica, mas ele vai compreender como a primeira hermenêutica sistemática no modo do trato do Mitsein, o Mitsein com o outro. De que modo cada ente, cada Dasein, desperta a paixão do outro. Hoje nós tratamos essa retórica só e tão somente no âmbito do discurso.
Mas o Dasein, o Codasein, a copresença, está sempre tratando com o outro e com os outros, buscando conduzi-los e afetando-lhes as paixões. Então não é no campo da psicologia que vai se estudar isso. É um mérito da investigação fenomenológica propor uma visão mais livre desses fenômenos, de modo que não se prenda apenas a uma ciência da psique, mas que se libere para uma proveniência ontológica daquilo que permite os afetos, as afetações. Tá? As afetações. O encontrar-se não só abre o Dasein em sua dejecção, em seu caráter de lançado, em sua entrega, em seu abandono a si mesmo, e em sua remissão ao mundo, já aberto cada vez com seu ser, mas é ao mesmo tempo o modo de ser existenciário em que o Dasein se entrega constantemente ao mundo. O Dasein ele é afetado porque o mundo o seduz, de certo modo. Eu e você somos afetados pelo mundo porque o mundo, de fato, seduz. Lembra que eu falei? A Disney, o entretenimento, nos seduz. E nós estamos dispostos a sermos seduzidos, não porque o mundo nos seduz apenas e tão somente, mas porque estamos abertos previamente a sermos seduzidos, a sermos tocados, afetados em nossas paixões. Tudo isso como um modo de esquivo. Né? Ao esquivar-me da minha determinação ontológica, eu me lanço para a sedução do mundo, a ser conquistado uma vez mais pelo mundo, porque já estou aberto para essa conquista. E aí tudo isso é um perigo nesse sentido porque propõe, o Heidegger vai propor uma análise depois, a decadência, o Dasein decaindo, não é? No modo da ocupação, no modo da falação, da ambiguidade, decaindo, alienando do seu ser, se alienando em seu ser. Bom, para finalizar, a interpretação fenomenológica deve dar ao Dasein, ele mesmo, a possibilidade da sua abertura originária, fazendo assim que ele, como que se interpreta a si mesmo, né? Ele se compreende a si mesmo em seu estado de ânimo. Nessa abertura, o Dasein só intervém para elevar o conteúdo fenomênico do que fica aberto ao plano conceitual e existenciário. O que Heidegger está acenando aqui é que essa possibilidade originária do ser aí se compreender em seu estado de ânimo é possível. Está aí para ele, por conta da sua entrega a si mesmo. Isso não nega, o que o Heidegger está apontando aqui, isso não nega a possibilidade de um tratamento terapêutico com que um outro Dasein possa, de certo modo, dialogar e fazer com que o seu paciente se abra para compreender. Para isso que serve o tratamento terapêutico, aqui salvo algumas questões, salvo muitas questões que devem ser colocadas na prática cotidiana da clínica, salvo e colocando em questão com diversas ressalvas, setting terapêutico, modus operandi, a proveniência ontológica, todas essas investigações que devem ser colocadas nessa clínica cotidiana, essa clínica que vem da tradição, tudo isso precisa ser colocado em questão. Existem falhas, existem pontos cegos, existem muitas coisas. Não é? Mas isso não quer dizer que o tratamento terapêutico não deve levar em conta, mas é a partir daí que deve se colocar a questão fundamental, onde o próprio, e aqui já tem um problema em tratar o próprio paciente, dizer que o paciente é paciente compreendendo, ele não precisa compreender isso como conteúdo fenomênico, mas ele deve apenas ser conduzido em seu próprio ser para ser e compreendê-lo, compreender o seu ser em sua abertura, tá? Em sua abertura própria, na sua disposição de afeto. Bacana? Aqui encerramos nossa aula de hoje. A próxima aula, quinta, com Heidegger, nós vamos tratar do parágrafo 30, o medo como modus de encontrar-se, o medo como modo do Dasein se encontrar a si mesmo. Então, como eu falei antes, o Heidegger vai tratar de duas disposições, o medo e a angústia. Então, vamos começar